Aê, já estamos ao vivo, meninas. Vamos esperar. Ah, a Erika caiu? Uhum. Eita. É bom que dá tempo do pessoal entrar, de reforçar o convite para os amigos. Ela mandou meu internet caiu agora. Vamos esperar a Erika voltar. Vamos lá. Ô, Bru, avisa aí o pessoal que não sabe aonde achar a live. Ah, Como é sim, tem que mandar, né? Tá mandando já? Vou mandar o link para. Ah, acredita que a internet da Erika caiu exatamente nesse segundo? Não, isso porque a dela estava a melhor de todas, né? A Tava ótimo. minha, a minha é um pepino total. Então, a gente fez o teste dela, tava ótima, super tranquila. Exatamente no momento que colocou ao vivo, ela caiu. Faz Daí parte, gente. É ao vivo. Ao vivo é assim. agora ela tá tentando reconectar lá. Vamos esperar mais uns minutinhos, então, para ela voltar. Tá na página do Movimento Popular. É isso? Isso, tá na página do Movimento Popular Praxis. Aí o Renan Beleza. falou boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Ana Lindona. Bom ter vocês aqui. A Erika disse que tá voltando. Ah lá, deixa eu aceitar a Erika de volta. Bem-vinda de volta! Oi! Ai, gente, que nervo. Eu fiquei desacreditada, a sua internet estava ótima o dia Caiu. todo. Não, a Exato. melhor, né? A melhor. A minha, o pepino, o dia todo. Estamos aí, né? Nossa, Sim. que nervo. É Boa noite, horrível, boa noite. é assim mesmo. Tudo bem, é para poder atrasar, né? Tem que fazer uma charminha, né? Saco. Bom, enfim, Vamos vamos lá, lá? Ou vocês esperar o querem pessoal. esperar? Esperar o pessoal entrar mais um pouco. É E melhor esperar um pouquinho, né? O que vocês o acham? Alan tá mandando o link também para quem tá pedindo. Compartilhar o link, né? Isso, Uhum. compartilha o link. Esperar ele mandar, daí eu compartilho também aqui. Sim. No Facebook eu já vou compartilhar. Tá. Vou ver para compartilhar aqui também. Aí, já estamos. Para quem tá pedindo. Compartilhar o link, né? Isso. Daí eu compartilho também aqui. Sim. Só que se alguém tá conectado aí no Facebook, vai ter que diminuir o volume. Ou eu vou rápido, tirar, não vai. eu vou tirar aqui o celular. Vamos lá. Foi mandado no WhatsApp, ela? Vou mandar daqui a pouco. Ela tá fazendo. O link também Eu já copiei aqui também. Para mandar no WhatsApp. Tô aqui mandando para as meninas, para as outras meninas, tudo. Boa noite, Vlad. Obrigada, querido. Tudo bom, Vlad? Mandar para a família. Isso.
Eu queria compartilhar então aqui. Já para você. Tem muitas extensões. Sim. Querem começar já a falar, meninas? Peraí, deixa eu só encaminhar aqui para o grupo da família. Certo. A gente começou há 5 minutos, vocês que sabem. Quer dar 10 minutinhos? Eu acho que seria legal para dar tempo de avisar, né, o pessoal pelo WhatsApp, passar o link. Galera que se arrume para namorar mais tarde. Isso. É isso aí mesmo. Tá cedo, né? Pô, tá cedo. Poxa. Cadê? Tá faltando a Rose, que queria o link. Tá pra ver quem tá entrando? Tá bom, mandei para algumas pessoas X aqui e alguns grupos. Tá certo, então. A hora que vocês quiserem começar. Beleza, meninas, vamos lá. Bom, eu vou começar então com a introdução aqui, tá bom? Certo. Sejam muito bem-vindos ao Papo Reto. Ele é um programa do Movimento Popular Praxis, que toda semana traz um papo descomplicado sobre temas da nossa política, cultura e sociedade. Eu sou a Érica, eu sou jornalista, cabeleireira, cantora e mãe da Maluzinha, que tem 7 anos. E hoje eu tô com as advogadas, a Samira, de Itapetininga, e a Bruna, daqui de Tatuí. O nosso papo é sobre violência de gênero e para tentar entender por que a gente precisa do feminismo. Vamos começar, então, com a apresentação da Samira. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como a Érica disse, eu sou daqui de Itapetininga, sou advogada já há algum tempo, né? E isso geralmente denuncia a idade, né? Mas vamos lá, já faz uns 18 anos que eu advogo, especialmente na área da família, né? E aí, há coisa de 5 anos, a gente fundou aqui em Itapetininga um instituto que cuida de mulheres e crianças, de um modo geral, que vivem situações de violência doméstica. Esse instituto se chama Inatran. Na verdade, ele tem um escopo muito mais amplo de outros projetos também, de outras atribuições, mas um dos projetos é o Abrace, que é justamente esse projeto que faz esse trabalho com essas mulheres, com essas crianças. O Abrace, ele é basicamente um trabalho de um primeiro acolhimento a essas mulheres, a essas crianças, que em muitas situações estão caladas, silenciadas há muito tempo, né? A gente sabe a dificuldade de uma mulher relatar situações de violência, seja de qualquer natureza, e o quanto ela é desencorajada a isso, né? Isso é um reforço que a gente vê de diversas instituições, inclusive dentro da rede de enfrentamento, para que essa mulher não vá para a denúncia, para que ela não vá para uma ruptura desse ciclo de relacionamento destrutivo. Então, como é que a gente trabalha? Nós somos uma equipe multiprofissional, temos vários profissionais aí para acompanhamento terapêutico, para orientação jurídica, encaminhamento para a rede, temos dentistas, temos assistentes sociais, educadores, enfim, uma série mesmo de profissionais de grande capacidade e competência, que voluntariamente, é um trabalho gratuito, é importante deixar isso claro, nos reunimos e já há 5 anos realizamos essa atividade. Então, a gente tem 2 frentes de trabalho, meninas. A primeira é a preventiva, que é basicamente isso que a gente está fazendo. É falar, insistentemente falar a respeito do assunto, sempre, para que as mulheres comecem a identificar se elas vivem abuso dentro dos seus relacionamentos. Porque, geralmente, é justificado o comportamento do agressor. A gente ouve muitas mulheres dizendo, mas é o jeitão dele. Quem é que fala assim, né, gente? Homem é assim mesmo. É o jeitão dele.
Não é que ele passa. Ele tem muito ciúme de mim, sabe? Ele não gosta. Então, começa desse jeito. A gente trabalha muito com adolescente também, né? Nas escolas, em rodas de conversa, porque sempre começa com a coisa, porque assim, é o óbvio, ninguém vai se interessar por uma pessoa que vai parecer um monstro de cara. Ele vem na sedução. Ele sempre vai chegar de uma maneira extremamente gentil, sabe? É um lorde. Não precisa mais trabalhar, para de estudar, eu quero que você se dedique à casa, à família, sabe? Exatamente. Não tem necessidade. Por que você está indo na casa da tua mãe, sabe? Você já falou com ela ontem, por que você está falando no telefone? Normalmente alguém, de onde você conhece essa pessoa? E isso vai graduando, né? A coisa vai cada vez ampliando, né, a questão do abuso. E a mulher não percebe isso como um comportamento abusivo, ela entende normal, até que a coisa vai avançando mesmo para humilhações, para apertos, né, chacoalhão, aí caminhando para outros tipos de violências mais evidentes, né? Até que se torne, de alguma forma, físico, né? Fica muito subjetivo. Ou muito realmente danoso no que diz respeito ao psicológico, à moral dessa mulher, né? E aí, essa é uma das frentes de trabalho, e a outra é o acompanhamento mesmo de mulheres que estão passando por situação de violência, chegam até nós não temos o hábito de levar essa mulher para denunciar. A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente ouve essa mulher. Ela precisa de um primeiro momento ser ouvida. Então, a gente ouve, acolhe. O nome não é abraço à toa, é porque ela realmente precisa desse abraço, sabe? Então, a gente tem os psicólogos, as psicólogas que conversam e vão, assim, o tempo que for necessário, percebendo se ela está preparada, se é realmente o que ela quer, porque cada mulher tem um tempo. E aí entra na questão do que a gente ouve o tempo todo de essa mulher gosta de apanhar, é malandragem. Não, é uma capilaridade de coisas, sabe, que faz com que ela se mantenha dentro dessa relação. Isso independente de casta social, se essa mulher é da periferia, se essa mulher é do topo da pirâmide social, sabe? As razões podem divergir um pouco, mas a violência que ela sofre é igual. Geralmente é muito parecida pelo que a gente atende. Então, assim, a gente faz esse trabalho para que ela realmente decida se ela quer ir para um processo, né? Se ela quer ir para a questão jurídica da coisa, se ela quer separar, porque ela vai ter que enfrentar. E não é fácil enfrentar, né? Ir para a audiência e ter que expor a sua vida. Vem um monte de sentimento no meio disso tudo, né, gente? E assim, a Bruna, quando me chamou para a live, pediu, Samira, eu queria que você falasse um pouquinho de você, por que você começou, da tua história, porque vocês já conhecem, né? Que a razão de eu abraçar essa luta, porque eu sou sobrevivente de violência. E assim, falando já um pouco sobre o que é violência doméstica, é muito importante que todos saibam que violência doméstica, ela é praticada dentro do núcleo familiar. Então, envolve tanto grau sanguíneo, a questão mesmo de pais, filhos, irmãos, como também de laços, né, de união civil, que aí é esposo, né, qualquer espécie de união mesmo aí, de companheirismo. Então, é possível você ser sobrevivente de violência causada pelo pai, pela mãe, por enteado, por padrasto, e hoje a gente tendo ainda um conceito de família que é muito mais amplo, né, dentro da nossa Constituição, então isso amplia mais ainda essa questão do que é a violência doméstica, mas basicamente é a violência que acontece dentro dos lares. E eu fui sobrevivente de violência desde pequenininha, até os 25 anos, eu vivi violência de N maneiras que me deixaram sequelas, sabe? Eu convivo com isso, mas a derradeira foi com 21 anos, que foi a partir daí que desencadeou realmente um problema de saúde, com o qual eu convivo aí também há quase 20 anos, que foi de um namorado, né? Eu não queria mais continuar o namoro, ele não aceitava o rompimento,
E aí foram várias coisas, de me deixar em cárcere privado, de colocar faca na garganta, de me espancar a ponto de deformar o meu rosto. E eu tive muitos chutes na cabeça, na garganta, e isso me desencadeou um problema de alimentação, sabe? Com, assim, dificuldade de engolir coisas sólidas. Então, a minha alimentação basicamente é a base de líquidos, coisas pastosas, eu não consigo, eu engasgo mesmo fortemente. E aí, assim, gente, chegou num momento na minha vida que eu tinha um caminho de ou viver o resto da vida lamentando, chorando, sofrendo por tudo aquilo que aconteceu comigo, né? E assim, cara, vou ficar aí rendida a essa relação que não foi legal, familiar, que né, me fez tanto mal, e a essa relação também com esse cara, ou vamos transformar isso em alguma coisa boa. E aí veio, sabe? Aí veio mesmo transformar a dor em amor, transformar, eu sempre digo, a cruz em luz. E foi a grande realização da minha vida, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de contribuir no processo de uma mulher que está em situação de violência, ou de crianças que estão passando por violência, abuso sexual, isso, sabe, assim, me comove demais, ao mesmo tempo que é muito maravilhoso, é muito doído conviver com isso, né? Tem muitas situações frustrantes, impotentes, que vai além da questão ali que você pode alcançar, né? Mas basicamente assim, foi a partir daí que nasceu essa vontade, sabe, essa centelha dentro de mim de eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. E assim, tem sido muito maravilhoso, porque a gente já viu muitos casos de sucesso, de mulheres que recomeçaram, que conseguiram ir para um curso superior, que hoje têm suas profissões, estão em relacionamentos saudáveis, sabe? Que romperam e recomeçaram mesmo, renovaram suas vidas. É possível. Então, eu acredito muito nesse trabalho de prevenção, nesse trabalho de acolhimento, como um meio de estimular mulheres que estão caladas, sabe? De fazer com que elas aqui, nos ouvindo agora, fale, cara, não tô sozinha nessa, sabe? Isso é difícil, né? Porque ela se sente extremamente sozinha e a sua história, ela é muito comovente. E assim, tem muita coisa junto, né, Érica? Você tem vergonha de contar isso. Hoje eu consigo falar sobre isso sem chorar. Não é fácil. Hoje eu consigo falar assim, com orgulho, porque talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente e da pessoa que eu me tornei por tudo que me aconteceu, sabe? Então, eu me orgulho da mulher que eu me tornei com todas essas coisas que rolaram. Hoje eu falo, porra, aconteceu tudo isso, mas tô aqui de pé, tô aqui ralando, tal, sabe? Então, mas vem um sentimento de vergonha, vem um sentimento de responsabilidade, a gente sabe, vai falar mais sobre isso, do quanto não são crenças nossas, mas são crenças impostas pela sociedade para a mulher, de responsabilidade, né? Com a casa, com o filho, com o marido, com tudo. Então, vem culpa, vem uma série de coisas que aprende dentro dessa relação, né? Então, cada vez a gente tem que falar mais insistentemente para que ela se sinta apoiada. E quanto mais a gente está junto, né? Quanto mais a gente se junta mesmo, é muito legal, porque, assim, as mulheres que a gente já apoiou, elas viraram multiplicadoras, e hoje elas trazem outras mulheres. Então, eu sempre digo que não são mulheres em movimento, sabe? É um movimento, não é um movimento de mulheres, são mulheres em movimento mesmo, mulheres cada vez mais juntas para se unir em amor, porque essa é a real sororidade, sabe? Assim, é você não deixar realmente uma mulher passar por algo que você não quer passar. É basicamente isso. Sim, nossa, parabéns, Samira, pelo seu trabalho, pela sua luta, sabe? Não é fácil você realmente conseguir falar sobre isso. A pior coisa que podia acontecer, aconteceu, e você superou isso, e a sua superação é uma cura para outras pessoas também. Então, né, mais do que nunca, muito obrigada
por você ter se curado disso. Então, agora vamos deixar a Bruna falar um pouquinho sobre ela e sobre a luta dela. É isso aí. Oi, gente. Nossa, eu queria também parabenizar muito a Samira. Ela é uma mulher, assim, dizer para ela o quanto ela é incrível, o quanto eu acho ela uma puta de uma guerreira, sabe? Uma pessoa que me inspira muito enquanto profissional, né? Minha colega de profissão. E uma pessoa que não só soube sobreviver, o que já é muito difícil, mas também soube transformar a dor dela em uma luta, soube transformar a dor dela em uma transformação de realidade, para ela poder estar influenciando na vida de outras pessoas. Isso é absolutamente maravilhoso. E eu sou advogada há pouco mais de um ano, não estou atuando no momento, que eu estou como assessora parlamentar na Câmara Municipal, mas eu também sempre tenho buscado estar estudando sobre o tema da violência de gênero, para que a gente possa estar auxiliando todas essas mulheres que vêm nos procurar, que precisam de um apoio, de uma ajuda, precisam que tirem as suas dúvidas, ela precisa de alguém que elas confiem, que elas possam se sentir seguras. Uma coisa muito bacana, até que a Samira estava falando, sobre o quanto é importante a união das mulheres, o quanto é importante as mulheres se apoiarem, é que há poucos dias atrás, aqui em Tatuí, um cara, ele criou um perfil no Twitter para estar recebendo relatos de mulheres que sofreram abusos, e depois ele divulgou, né, ele expôs essas meninas e chamou todas elas de vagabundas. E mais uma coisa que poderia ter sido totalmente destrutivo, né, além de tudo que elas já sofreram, se tornou uma coisa muito importante, muito grande, porque um grupo de meninas aqui de Tatuí criou a hashtag Prazer Vagabunda, para ressignificar essa palavra, dizendo, eu sou vagabunda, eu tenho a minha formação, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu sou vagabunda porque eu não sigo as regras da sociedade, porque eu não sigo o que me é imposto, porque eu não quis estar com você, eu sou vagabunda. Então, e isso criou uma corrente tão forte de fortalecimento, de união das mulheres, né, para fortalecer essas meninas que foram atingidas, que ganhou uma notoriedade. Várias mulheres famosas compartilharam e acabou estando no top das hashtags do Twitter do Brasil. Acabou sendo... rápido, né? Sim, nossa, foi uma coisa muito incrível. Saiu na BBC, saiu na Fátima Bernardes, e foi comentado sobre isso, sobre o quanto é importante a união, o quanto é importante as mulheres se apoiarem realmente para estar fazendo esse enfrentamento, né, ao machismo, à violência de gênero. E eu fiquei muito orgulhosa das meninas aqui de Tatuí, de estarem com esse movimento. Mas uma coisa que eu acho importante, a gente está, né, nesse primeiro momento, definindo o que é a violência de gênero. Né? Não é nem só a violência contra a mulher, ela é toda a forma de atitude contra uma pessoa devido à condição do seu gênero. Então, ela pode ser o estupro, pode ser o estupro de vulnerável, que é independente de consentimento. Uma pessoa tem menos de 14 anos, quando a vítima tem menos de 14 anos. Ela pode ser a discriminação trabalhista, também é uma violência de gênero. Pode ser a prostituição forçada, qualquer forma de abuso, a violência doméstica. Existem diversas formas. E também a homofobia, a transfobia, também são formas de violência de gênero, né? Em que a pessoa ela é excluída, ela é humilhada, maltratada de alguma forma devido à escolha do seu gênero, que não se encaixa no papel que a sociedade, né, impõe, no papel que gostariam que ela se encaixasse. Então, acho que é um começo importante para a gente situar na nossa conversa. Sim. E a Samira podia falar para a gente também sobre o que configura a violência doméstica e como agir nesses casos, entendeu? O que uma pessoa pode fazer estando de fora dessa situação, o que é válido, o que não é. Olha, a gente tem uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha, né? Esse ano vai completar 14 anos, em agosto,
É possível, é importante que seja dito, acho que num primeiro momento, que a mulher, ela continua sendo vítima ainda de uma lesão corporal dolosa, por exemplo, ou de um homicídio, que são previstos no Código Penal. Em que situações? Numa situação de assalto, por exemplo, sabe? Numa situação de uma violência praticada por um homem ou por uma outra mulher, mas que não tenha essa aliança de afeto. Então, é possível. E eu digo isso porque a Lei Maria da Penha, ela é específica realmente nessa natureza jurídica, né, de ter esse envolvimento familiar, esse envolvimento, esse laço amoroso, esse laço de relação. Então, por isso que foi criado. E o feminicídio, a diferença, as pessoas perguntam, aquela bobageira que a gente escuta, né? Homicídio é quando mata homem, não sei o que lá. E não, entendeu? A questão é que o feminicídio, ele é a morte da mulher simplesmente por ela ser mulher, né? É um crime voltado para a vítima. Quem é essa vítima? Né? Então, acho que o primeiro momento é fazer essa definição. Então, existe essa lei, que é a Lei Maria da Penha, e ela traz no seu artigo 7º, se não me engano, quais são os tipos de violência previstos, né, nessa questão da violência doméstica, e são 5, tá? A violência física, a primeira delas, que é toda forma de causar lesão à integridade física dessa mulher, né, seja através aí, como a Bruna deu os exemplos, né, de empurrão, de tentativa de estrangulamento ou estrangulamento, surra, enfim, lesões com objetos cortantes, qualquer forma de agressão à integridade física da mulher. Essa é a primeira. Aí a gente tem a violência psicológica. A violência psicológica, eu já tive muitos atendimentos de mulheres, por exemplo, assim, que nunca tomaram um tapa, que elas relataram que são casadas há 30 anos, mas o que elas já tiveram de dano emocional, gente, leva uma vida e não, sabe, e não se cura, porque é uma tortura psicológica tão gigante. A violência psicológica é uma maneira que o homem usa para destruir com a identidade da companheira, para minar com toda a estima dela, sabe? Através de ameaças, constrangimento, humilhação. É isso, assim, ou para ela, no primeiro momento ele fala para ela, depois, assim, no grupo de amigos, quando eu casei era linda, agora virou esse bagulho, sabe? E começa a expor essa mulher, fazendo com que ela perca o amor próprio, e isso vai fazendo ela definhar, vai fazendo ela acreditar que isso é verdade, desencadeia uma série de transtornos, sabe, de doenças mentais. É assim, é uma forma de violência gravíssima e que está elencada aí entre os tipos de violência doméstica, né, de violência, como a gente falou, dentro do núcleo familiar. A outra violência é a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela não é muito conhecida, mas é muito legal falar sobre ela, porque ela é muito mais frequente do que as mulheres imaginam, né? Assim, geralmente, esse homem não deixa a mulher ter acesso aos próprios vencimentos, sabe? Eu já atendi casos de mulheres, assim, que ganhavam super bem, mas não tinham acesso ao cartão, à conta, à senha, sabe? Nada. Era o marido que administrava as contas, ou senão um cara chega na casa e a mulher, ela trabalha, ele por alguma questão de alcoolismo, drogadição, alguma coisa nesse sentido, chega e quebra tudo, sabe? Ou deixa de pagar pensão alimentícia. É uma forma de violência patrimonial. As mulheres não sabem disso, isso está previsto na Lei Maria da Penha. Deixar de pagar pensão alimentícia, que é uma dívida de alimentos com o filho, é uma forma de violência patrimonial também, né? Com certeza. Estelionato. O dela, jogar, quebrar. Sim. Privar ela de comunicação, né? Fora do âmbito doméstico.
Tem, assim, questão de furto, tirar as coisas de dentro da casa, coação, extorsão, às vezes tem problema de drogadição mesmo, leva para trocar por droga, não sei o quê. Estelionato contra a mulher, já tem de vários casos de cara que falsificou assinatura, sabe, para refinanciar um carro, alguma coisa assim, e deixou a mulher, sabe. Gente, até a situação agora desses aplicativos de relacionamento, eu já vi muitos casos de mulheres que, na carência, se cria afetos imaginários, né, que foram na onda do cara e tomaram um rombo, assim, de prejuízo, de passar grana pro cara mesmo, sabe, mandar dinheiro, assim, e serem vítimas de violência patrimonial. Então, sim, é possível, né, tá dentro aí. Que existem há 2 anos e que nunca existiram de verdade e tem um envolvimento. Às vezes é recente. Aí a gente tem a violência moral, que às vezes as pessoas confundem com a psicológica. A psicológica realmente é a coisa da humilhação, da tortura, do dano, né? A moral, a gente inclusive tem os crimes contra a honra, né, dentro do Código Penal. A violência moral, ela é o crime contra a honra voltado para a violência doméstica. Então, é a ofensa à mulher, né? É a ofensa, é injuriar essa mulher, é caluniar, é difamar. É isso que a Bruna relatou que aconteceu com essa situação aí do Twitter, do hashtag, fazer toda essa difamação, né? Expor essas meninas todas. Tem acontecido muito, a internet está a terra de ninguém, a gente sabe que as pessoas, por alguma razão, sentem uma impunidade, né, gigante atrás das telas, como se elas não fossem responsáveis pelo que elas estão escrevendo, pelo que elas estão falando, né? E não. Assim, desculpa te interromper, Samira, mas é importante frisar que é crime desde 2018. Pois é. Né? E com menores de idade, a exposição de qualquer figura delas é outra penalidade, né? Então, isso é importante frisar. Porque a internet, ela dá essa sensação de distância de qualquer coisa de ruim que venha que acontecer, de qualquer consequência. Então, não é bem assim, né? É muito difícil sair impune. Só que também essa exposição pela internet, às vezes acontece das meninas não terem ninguém que leve elas a sério, ou de uma conversa, uma pessoa que fica vindo pelo chat conversar e encher o saco dessas meninas, e ela ameaça de alguma forma, e vai na polícia fazer algum BO, alguma coisa, e acaba não dando em nada. Então, realmente é muito difícil essa questão da internet, a gente ainda não sabe lidar com isso, né? Aí acaba tendo que pôr o cara para poder a outras meninas sobre esse tipo de situação, né? O que eu falo sempre para as meninas, Érica, aconteceu, existe assim, o ideal é que a gente siga mesmo, né, os dispositivos legais, porque ali no momento, no calor, o que acontece? Acaba que há uma inversão, elas expõem o cara que está sendo o abusador. E é crime também, né? Entendeu? É péssimo, porque esse cara vai dizer que ele está sendo exposto, que não sei o quê, depois ele vai querer ele processar criminalmente, vai querer pedir indenizatória, tem toda uma situação assim, sabe, que eu já vi várias situações acontecendo. Então eu falo, não, pega todo esse material que vocês têm, tem uma regra que é legal de você levar isso para um cartório de notas, fazer o registro em ata notarial, para que tenha um valor jurídico mesmo, de peso, né, para você levar isso para inquérito. E então, assim, é possível, mas tem que ter uma frieza e tem que ter essa conversa. Quando eu vou para os ambientes de escola, eu falo muito com as meninas e falo para os meninos também, sabe? Eu falo sempre para elas, falo, meninas, se chega um garoto em você e fala para você, você é diferenciada, pensa o ranço que eu tenho dessa palavra, diferenciada. Não, que você é para namorar, você é para casar, porque fulana é isso, fulana é aquilo. Eu falei, foge, corre, porque esse cara é um babaca. E eu adoro fazer palestra para público misto, porque eu viro para os meninos e eu falo, vocês fazem isso, vocês são uns babaca. Exatamente. Cara, não tem isso, entendeu? Não tem esse negócio de rótulo, essa etiqueta que a gente ainda em 2020 tem o hábito de botar,
que essa aqui é para casar, essa é decente, essa não é, sabe? Esse padrãozinho que a mulher tem que acompanhar, que acontece muito, né? E aí os homens ficam nessa de querer agir dessa maneira e ficam na rede social adjetivando essas meninas, como aconteceu nessa situação, né? Ai, são vagabundas. Que isso? O que você sabe da vida dessa menina, da história, da construção dela, para você se achar no direito de chamá-la de vagabunda, sabe? Sim. Então Volta para mim e diz exatamente os passos que essas meninas que sofrem esse tipo de violência, de abuso na internet, né? Seja por exposição, ou seja por homens insistindo, compartilhamento de imagens, ou fazendo videochamada, ou, sabe, essa encheção de saco, vamos falar assim. Qual é o passo que essas pessoas devem tomar, legalmente falando, para que não cometa outro crime? Primeiro, se é menor, obviamente que buscar, né, assim, pai, mãe, alguém quem confie para poder ajudar nesse sentido, que tenha mais segurança, bagagem, né, para ajudá-la. Não deve esconder isso e tentar resolver sozinha. Não se deve esconder e resolver sozinha. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado da tela, muitas vezes. Às vezes você está conversando, achando que está conversando com um garoto e é um cara bem mais velho que você. Tem toda essa questão de pedofilia, que a gente sabe. Então, assim, não vai querer resolver isso sozinha, né? Mas buscar juntar o máximo de elementos possíveis, né? De provas. Não ficar respondendo muito, sabe? Deixar o cara que fale e tal, não dar margem como se você... Porque, gente, quando se trata da mulher, vocês também sabem disso, né? Infelizmente, o que é super natural para o homem, para a mulher, se a mulher fala, o que acontece? A gente já viu, assim, milhões de casos, vê o tempo todo, ela deu lado. Aí, ó, aqui ela deu lado para ele. Ele entendeu o que ela estava querendo, por isso que ele falou isso para ela. E Sim. sempre justifica o comportamento do cara. Então, é assim, pegar os elementos todos. Eu sempre oriento a fazer essa ata notarial por conta de questões de fakes, né? De perfil fakes. Podem chegar lá em inquérito e ter alguma problemática nesse sentido. Ah, mas como é que você vai comprovar que isso aqui realmente chegou no teu celular, ou se existe esse perfil? Então, eu oriento que vá para o cartório para que se registre essa ata notarial. E aí, leve isso e faça um boletim de ocorrência. Mas é importante também dizer que crimes, né, contra a honra, de um modo geral, são crimes de ação condicionada, precisa de acompanhamento de advogado, precisa que tenha, né, um advogado particular quando se trata de crime contra a honra, né? Mas não tem que deixar de lado, sabe? Não pode deixar. E quando se trata de Lei Maria da Penha, se encaixa na Lei Maria da Penha, aí, dependendo do que for o conteúdo da conversa, isso pode sair de uma situação só de crime contra a honra e avançar em ameaça, em avançar em outras coisas, que aí já é legitimidade de Ministério Público, né, e já vai para outros caminhos, né, Bruna? E aí a última, né, situação de violência prevista na Lei Maria da Penha é a violência sexual. A violência sexual, gente, ela é toda forma de exposição à mulher, do que algo que, assim, por mais absurdo que seja, é muito recente, mas na época que eu estava começando a faculdade ainda existia no Código Civil, que era até uma situação de possibilidade de anulação no casamento, um troço chamado débito conjugal. Quando a mulher casava, se ela se recusava a ter relação sexual com o esposo, esse esposo poderia ir até a justiça e falar, não, ela não está transando comigo, quero anular esse casamento. Hoje não. Hoje não é a mulher que está na balada, que está tomando a sua cervejinha, não é ela que é vítima de estupro somente. E é isso que a gente precisa conversar com as mulheres, porque muitas entendem que o feminismo é essa coisa de vamos ser subversiva, vamos queimar sutiã. Não, a gente quer falar com a mulher religiosa,
a gente quer falar com a educadora, a gente quer falar com a aposentada, a gente quer falar com a mulher casada, sabe? A gente quer chegar nessas mulheres para que elas entendam que elas também são vítimas de estupro quando elas se recusam ao ato sexual, quando elas se recusam a alguma forma, né, de alguma coisa que fere, por exemplo, ela não está afim daquela experiência que o cara quer propor para ela. Se ela se recusa àquilo, ela está sendo vítima de estupro, sabe? Então, é qualquer recusa da mulher dentro da questão sexual. E aí a gente vem também em 2018 com uma nova lei, né, Bruna? Acho que a Bruna vai falar um pouco mais sobre isso, que é a lei do não é não mesmo, da tolerância zero na questão de assédio sexual, de importunação sexual, porque chega de passação de pano, gente. A gente vê o tempo todo a história de mas é que o cara é da geração dele, ele já é mais velho, ele não sabe? Na época dele era normal isso, não sei o quê. Ou se não, é novo ainda, não aprendeu. Não tem, entendeu? Não tem isso. A gente tem que aprender que, assim, não é não e acabou. Não tem essa de que o cara já é mais velho, que o cara é novinho ainda, sabe? É um cara bacana, não sei o quê. Dane-se, sabe? A partir do momento que ele avançou no sinal, e essa menina pode até estar ficando com ele, ela pode estar lá dando uns beijos, não sei o quê, mas de repente chegou num ponto, que é um ponto que para ela não passa dali, e ela falou, até que não, sabe, vamos parar por aqui, e ele insistir, já era. Aí entra no assédio, né, Bru? Vai lá. E essa é a coisa mais difícil do mundo, da mulher ir numa delegacia denunciar e se expor, porque vão falar, mas você foi lá com ele? Fui. E você quis? Quis. Mas a partir de um momento eu não quis mais. Mas essa prática específica eu não quis. E daí eu falo, nossa, mas se você estava lá com ele dessa forma, como que você pode não querer isso? Entendeu? Existe, né, um grande problema em relação ao entendimento do que é a liberdade sexual da mulher, né? Que a mulher, ela tem a liberdade de sair com um cara e não resolver naquele contexto que ela não quer ficar com ele. A mulher, ela tem a liberdade de ir até a casa dele e se recusar a fazer alguma coisa que ele quer fazer. Então, não é porque a mulher está disposta a ter alguma relação com ele que ela é obrigada a fazer tudo que ele tem vontade. Então, isso é um grande tabu ainda, que por mais que esteja previsto na lei, socialmente, a mulher enfrenta uma grande dificuldade de estar sendo levada a sério nessas denúncias, né? Esse que é um grande problema. Nós somos responsáveis por validar essas falas, porque a gente o tempo todo reproduz esse discurso, o tempo todo. Esses dias eu atendi uma situação, gente, que eu fiquei assim, muito, sabe? Uma menina, 19 anos, caloura, numa universidade aqui, numa cidade próxima, foi para uma festa. Gente, 19 anos, pô, delícia, festa de faculdade, tá lá curtindo com as amigas, tomando uma cervejinha, coisa super natural, qual que é o problema? Quando ela acordou, ela estava sendo penetrada já. Ela não entendeu nada do que estava acontecendo, na verdade ela foi drogada, mas ela levou 7 meses para ela conseguir falar sobre isso. Ela nos procurou depois de 7 meses. Quando ela foi acolhida por nós, eu junto com a psicóloga atendeu, né? Teve todo um trabalho terapêutico com ela e depois veio a minha parte. E eu falei para ela, para mim a coisa mais difícil de falar, que para a gente conseguir condenar esse cidadão é muito difícil. Porque, assim, a gente não tem evidências, a gente não tem testemunhas, não houve uma passagem por IML para fazer coleta de material, não tem nada concreto, é a tua palavra contra a dele. Então, você precisa, sim, de um fortalecimento terapêutico, você precisa estar forte para você passar por esse processo, porque não vai ser fácil você reviver tudo isso, mas você já deu um passo enorme
de olhar para você e tirar essa culpa de você, porque ela se sentia extremamente responsável pelo que aconteceu, envergonhada, culpada, sabe? Assim, nossa, aquilo foi muito dolorido. E ela falando, mas como é que isso aconteceu? Como é que eu fui deixar isso acontecer? Meu, você não deixou, você foi vítima. Pelo amor de Deus. Né? É como fala a música lá, né? O hino que a gente tem agora, estuprador é tu, né? Não é onde eu tô, não é a roupa que eu tô vestindo, não é nada disso. E é aí que a gente conversou, eu falei, mas olha, por mais que a gente não consiga a condenação dele, é uma cidadezinha pequenininha, esse cara vai andar pela rua e ele vai ser o resto da vida apontado por um possível estuprador. E você vai ter essa leveza dentro de você. Você pode até não botar ele na cadeia, mas pelo menos eu tenho certeza que isso vai te deixar muito melhor, que você vai ficar, nossa, muito mais leve, sabe? E, além disso, ele vai ser apontado na rua assim, ele vai ter um retorno, né, social enquanto isso. E a gente teve, agora há pouco tempo, não foi um juiz singular, foi um tribunal de justiça de Santa Catarina, que eu juro por Deus, eu quis rasgar meu diploma, aí eu falei, eu não quero mais trabalhar com direito, chega para mim, porque teve uma decisão, um acórdão, desembargadores decidiram pela absolvição de um motorista de um Uber que estava sendo acusado de estupro de uma garota que entrou no Uber, estava lá de saia, tal, voltando da noitada, tinha bebido um pouco, e ele se aproveitou da situação e a estuprou. Qual foi o argumento desse tribunal? Essa mulher assumiu o risco quando ela entrou dentro do veículo, nas condições em que ela estava, com a roupa que ela estava. Meu, um tribunal de justiça falando isso em 2020, com uma lei recente de importunação sexual, a gente gritando não é não para o mundo, sabe? Que é incabível, né? É revoltante, é deplorável esse tipo de situação. Mas é por isso que elas são muito importantes, é extremamente importante quando um ato ele vira crime na lei, mas também isso não adianta quando a nossa cultura continua sendo a mesma, a nossa cultura continua favorecendo o estupro, a nossa cultura continua culpabilizando a vítima, como se a sua liberdade sexual, como se a sua integridade física fosse um direito disponível, fosse um direito que você pudesse simplesmente abrir mão dele porque você assumiu o risco. E gente, isso é muito funcional. Antes de feminismo, fala pra gente, Bruna, né? Bruna, fala pra gente quais são as penalidades, porque agora a gente conseguiu definir um pouco o que é o crime, e a gente precisa saber quais são as penalidades, né, desses crimes. Desculpa cortar de novo, é porque a gente precisa... Sim. Então, a Evelyn até perguntou aí, falou, boa noite, meninas. O assédio também pode ser uma forma de violência contra a mulher? Sim, o assédio é uma forma de violência contra a mulher. Mas existem muitas condutas que são chamadas popularmente de assédio sexual. Então, eu vou fazer a distinção entre elas para vocês saberem exatamente como que se configura cada uma. O Código Penal entende por assédio sexual somente aquele que, assim como o assédio moral, é praticado dentro de um âmbito de trabalho e que o superior hierárquico, ele usa desse poder, dessa influência que ele tem, para tentar ter um favorecimento sexual. Ele usa de uma hierarquia que ele tem para estar subjugando a mulher às vontades dele. Então, isso é o assédio sexual. O assédio sexual, ele começou a ser crime, né? Ele se tornou crime em 2001. E como até a Samira já estava comentando, que existem muitos juristas realmente que concordam, né, que essas práticas não são tão relevantes, que elas não são tão graves, que existe uma super polêmica em relação a isso. Existem muitos juristas renomados que dizem que não tinha por que transformar o assédio sexual no âmbito do trabalho em um crime, que a esfera civil já estaria cumprindo ali a questão. Quando, na verdade, a pessoa não tem nem noção do que é para uma mulher se sentir subjugada a um chefe,
sentir que para ela não perder o emprego dela, que muitas vezes com o que ela sustenta a família dela, que ela precisa ter algum tipo de relação com uma pessoa da qual ela tem nojo, da qual ela não quer ter essa relação. Então, esse ele é, né, definido como o assédio sexual, ele é no ambiente do trabalho. Agora, ir na rua, ir no ônibus, e em outros ambientes onde as pessoas se relacionam, né, onde as pessoas convivem, aquelas atitudes que não é uma atitude física, mas é aquela pessoa que fica, aquele fio-fio, aquele, de certa forma, né, praticando algum ato sexual ali, sem o seu consentimento, mas sem te tocar. Nós temos o caso clássico, que foi muito discutido em 2018, a respeito da mulher que o homem ejaculou em cima dela no ônibus. E aquilo, até aquele presente momento, não configurava estupro, porque ele não tocou nela, e configurava apenas uma contravenção penal e de atentado ao pudor. Mas não é um atentado ao pudor apenas, né? Ele praticou um ato sexual em relação a ela, ele envolveu ela num ato sexual não consentido. Então, hoje, a partir de 2018, foi feita uma lei e hoje isso é considerado importunação sexual. Então, aquele cara que fica te perseguindo, que fica se exibindo para você, que fica falando coisas e praticando coisas. Bruno, isso se enquadra também, por exemplo, um cara que chega beijando uma menina ou puxando o braço dela numa balada ou numa festa, ou pegando ela sem... Isso também se enquadra? Então, não. A partir do momento que a pessoa que ela força a menina fisicamente, aí já se enquadra no crime de estupro. Eu acho que é interessante a gente comentar que as penas, né? O assédio sexual no ambiente de trabalho, a pena é de 1 a 2 anos. A importunação sexual, a pena de 1 a 5 anos, dependendo do grau, né? Do que aconteceu, né? E agora, aquele beijo forçado, puxar pelo cabelo, puxar pelo braço, agarrar, passar a mão, todas essas práticas, até a conjunção carnal mesmo, né, até a penetração, tudo isso, a partir de uma reforma penal que teve em 2009, se tornou estupro, é considerado estupro. Então, hoje, não é só a penetração. Se ele te agarrou, tipo, passou a mão, beijou, fez qualquer ato sexual, né, de cunho sexual, que forçando fisicamente, já enquadra no crime de estupro, pode e deve ser denunciado. Agora, uma questão também que geralmente me perguntam, falam, mas eu não tenho prova. Como é que eu vou provar que num lugar que só tinha nós dois, ele me agarrou à força? Como é que eu vou provar que ele me beijou à força? Porque no caso da penetração, você vai na ML, tem, né, um exame que comprova, ou às vezes se ele te agrediu, deixou uma marca, mas às vezes não deixou. A mulher fala, mas como que eu vou fazer? Ninguém vai acreditar em mim. Então, assim, existe a jurisprudência de que nesses casos de abuso, em que não tem como ter prova, de que nunca tem testemunha, nunca tem uma prova material, a palavra da vítima tem um especial valor probatório. Então, a palavra da vítima, se ela é a única prova possível para aquele tipo de crime específico, a palavra dela tem que valer. Então, meninas, tem Então, a palavra vale como prova, vamos deixar isso bem estabelecido. Pelo menos em tese é isso, né? Que deveria ter. Porque é a única possibilidade, é a única coisa que dá para ter naquele tipo. Não teria como ter outras provas. Então, você fala, meninas, tenham coragem, denunciem. Ah, mas não vão querer acreditar em mim. Mas nós precisamos que hajam essas denúncias, nós precisamos ir desconstruindo isso na sociedade. Nós precisamos colocar na cabeça, seja do delegado, seja do juiz, seja de quem for, de que... Das próprias mulheres, né? Das próprias mulheres. Porque, por exemplo, me veio aqui a questão da violência sexual,
Gente, tudo isso acontece geralmente entre quatro paredes, né? Obviamente é uma situação extremamente íntima, mas, por exemplo, tem situações de violência sexual que não são de tão conhecimento das mulheres, que é, por exemplo, o homem forçar ela a uma gravidez ou a um aborto, forçar o uso de anticoncepcionais ou impedi-la de usar anticoncepcionais, forçar ela a se prostituir para manter a casa. Nossa, então, tem outras formas de violências sexuais, outros desdobramentos que vão além do estupro, né? E que a gente vê, assim, não tão frequentes nos jornais, né? E até tem motivos também para isso, né? De não se ver isso tão frequentemente nas grandes mídias, né? Mas isso que a Bruna falou assim, a gente espera que alguém que se preparou para um concurso público para assumir uma posição de magistrado, né, que ele tenha uma formação humanitária, que ele olhe para aquela realidade e ele tenha a percepção ali de olhar para aquela mulher que obviamente vai chegar ali numa situação que a fala dela, eu já tive atendimentos que eu, assim, na lata eu percebi que tinha maldade ali naquela mulher, sabe? Que ela queria tomar alguma atitude para prejudicar o companheiro. Não é, gente, tem coisa que não é questão de gênero, é questão de caráter, sabe? A gente já atendeu mulher que se autoflagelava para depois ir na delegacia para prender o cara, sabe? Que se cortava, que se machucava, várias. Então, assim, tem coisas que realmente são de caráter, mas essa percepção para um magistrado, para um promotor de justiça, tem que ter ser aguçado, eles têm que dar realmente valor, dar crédito, e isso não só lá nessa fase já jurídica, judicial, mas principalmente dentro de plantão policial, principalmente dentro de delegacia. Porque a humanização do policial, né, dos policiais que vão receber essas denúncias, precisa de uma humanização. Sim, né? Nosso sistema ele é feito justamente para desumanizar. Por que a gente está nessa puta briga com as delegacias todas, né, com esse governo do estado que fez de palanque político a história da DDM 24 horas em mais cidades, e além de ter voltado atrás nisso, ainda vetou muita coisa na Alesp, né, no que diz respeito a isso, porque a gente precisa, os horários onde mais acontecem as violências contra as mulheres, contra as crianças também, vamos falar das crianças, porque dentro do núcleo familiar, infelizmente, é onde mais acontece abuso sexual de menor. Os últimos números que nós tivemos agora, 43% dos estupros são menores de 13 anos, então é estupro de vulnerável. Aí, desses 43%, olha só o grau, mais de 70% é pai, né? Então, é alguém de laço. Só 3% é alguém desconhecido. O resto é alguém ali que é de convivência, que é uma pessoa que era para ser de confiança dessa criança. Então, veja a gravidade. Então, a gente precisa da delegacia 24 horas, né? A gente precisa desse atendimento dentro da rede, que seja um atendimento de acolhida mesmo dessa mulher, porque ela já está, assim, numa situação arrebentada. Ela precisa de alguém que não a abandone, ela já está em abandono, né? Então, ela precisa realmente ser recebida com carinho, com amor, que ela seja ouvida, né? Essa é a grande verdade. E a gente também, eu acredito que, assim, não pode deixar de falar que agora, principalmente com a pandemia, né? Eu esse dia estava falando numa entrevista que em coisa de 15 dias, do começo da pandemia para mais ou menos uns 16 dias, o meu normal era atender umas 5 mulheres por semana. Eu atendi em 16 dias 83 mulheres. 83 mulheres, assim, me mandando áudio, me mandando mensagens, chorando, desesperada, me tira daqui. Pelo amor de Deus, ele vai me matar. Porque o que para nós é isolamento social, para elas é conviver 24 horas com um agressor, é cárcere, sabe? E assim, você ficar num desespero, porque a gente precisa de uma casa de abrigamento. Vocês estavam comigo aqui na briga pela casa. Aliás, quero aproveitar para dizer que vai sair.
e vai sair pelo Instituto de maneira privada, sem precisar de politicagem, de poder público. Vai sair, né? Vamos para cima, porque se não é de um jeito, é do outro. Mas assim, Estou emocionada aqui, peraí. Porque, assim, essa casa, gente, ela é o ponto de partida. A gente tem que tirar essa mulher desse ambiente. Ela está correndo risco de morte. A gente tem que tirar essa criança que nem sabe o que está acontecendo com ela. Ela acha ali, sabe? Eu vejo relato de mulheres hoje de 40, 50 anos que foram perceber que foram estupradas, lembram perfeitamente que aconteceu alguma coisa diferente com ela com 4, 5 anos de idade, mas elas só foram se dar conta depois, adultas, que aquilo lá não era um carinho normal de um pai, sabe? Eu vejo mães descobrindo que as filhas estão sendo estupradas pelos pais com 12, 13 anos de idade, sabe? Então, assim, o papel do educador, e a gente vê tanta bobagem falando sobre ideologia de gênero, essa porcaria que inventaram, sabe? E aí eu estava falando para a Bruna que nesse momento da pandemia a gente precisa fazer uma relação do feminismo com a necropolítica, porque essa necropolítica que a gente está vivendo, sabe? Essa overdose de maldade. Vejam bem, ambientes que são ambientes conhecidos, né? Subalternativos, periferias. A diferença do atendimento a esses espaços e aos espaços que são nobres. A grande diferença. Então, a necropolítica é esse poder de decidir quem morre, de quem vive e de quem morre. E a gente está passando por isso nesse momento. A gente está vendo o último relato agora de 2019, das mulheres mortas, 66% são mulheres negras. Nós estamos em 3 mulheres brancas aqui, heteronormativas, cis, temos a nossa resistência, vivemos aí querendo igualdade salarial, querendo respeito à nossa fala, mas por mais apoio que a gente dê, a gente nunca vai ter o conhecimento do que é a realidade de uma mulher lésbica, de uma mulher trans, de uma mulher de periferia, de uma mulher negra. Nunca a gente vai saber o que é. Eu nunca tomei geral na minha vida. Nunca aconteceu de eu estar andando de moletom, capuz na rua e alguém suspeitar porque eu estou na frente de algum comércio e vir, levanta a mão aí, não sei o quê. Porque eu sou branca, sabe? Então, a gente está vivendo, sim, e estou em total relação com o feminismo, isso. Total relação, porque o feminismo, isso antes que eu de mais nada, dizer, que tudo que a gente falou aqui, todas as soluções que a gente deu, até a gente poder eleger um governo fascista como esse ou algum outro, é luta feminista. Então, sim, a relevância todinha do nosso tema é essa luta, a gente poder debater essas coisas, a gente poder conversar, a gente poder abraçar e acolher esses abusos que acontecem. Por exemplo, como a Bruna estava conversando comigo, já faz mais de 43 anos que o divórcio é legal. E ainda tem mulher que tem medo de ser divorciada. Eu sou uma pessoa divorciada, eu tenho uma boa relação com meu pai, como você diz, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Mas ainda tem mulher que tem medo de ser divorciada pelo que vai causar no emprego dela, na família, no meio social que ela vive, ou um emprego que ela queira e nunca vai conseguir, porque ela é divorciada. Que eu escuto muito é assim, tipo, o feminismo ele era importante porque antigamente as mulheres eram subjugadas, porque antigamente as mulheres não tinham igualdade. Hoje não, hoje é tranquilo, né? Hoje as mulheres têm igualdade. Mas assim, vocês repararam nos números que a gente falou, vocês repararam, tipo, nos anos que essas práticas horríveis contra as mulheres são tipificadas como crime? Nós temos ano de 2018, só 2 anos atrás. Nós temos para 2006, a gente tem 2009, a Lei Maria da Penha de 2006. E é história, né, gente? É contexto histórico. A normatividade vai acompanhando a evolução do país, né? Então, agora é uma outra realidade, é uma outra luta, né? O cenário agora é de uma luta
por igualdade comportamental, porque é a coisa mais comum. A mulher que rala, trabalha, é mãe solo, como a Érica, rala pra caramba, aí chega um final de semana, tá lá moída, pô, mas hoje eu acho que eu mereço tomar uma cerveja. Se ela senta no barzinho, a primeira coisa que alguém chega, com quem que você deixa seu filho? Cara, nossa, dá vontade de responder que sei lá, você não sabe. Entendeu? Sabe, assim, o cara vai, toma um porre, precisa ir pro SAMU e tomar glicose, isso não repercute na vida dele no dia seguinte, no trabalho, sabe, nada. Então, são coisas que, para a mulher, ela tem uma trajetória de vida, né? Nascer, estudar, aí já namorar, aí, sei lá, ter filhos, não sei o quê. E se esse casamento não dá certo, a culpa sempre é da mulher. Ela é a fracassada, ela sai de surtada, ela sai de maluca, sabe? Ela fracassou. E aí ela sair para a rua, a abordagem que os homens têm com essa mulher por ela ser divorciada, sabe? É de uma coisa assim, ela não tem nada a perder, eu vou chegar nela porque ela deve estar em desespero de causa, sabe? É uma coisa meio assim. O que eu falo para as adolescentes, gente, sempre, da coisa do empoderamento, eu falo para elas, meninas, a gente está num momento de luta por igualdade de comportamento. Mas não pensa que isso quer dizer vestir a roupa que vocês quiserem, pintar o cabelo da cor que vocês quiserem, dançar quicar até o chão, dançar funk, não é isso o empoderamento. O empoderamento é vocês fazerem isso e saber que vocês vão ser julgadas por isso. É a ressaca do mar. É vocês estarem preparadas para suportar o dedo na cara, porque vai ter muito dedo na cara, chamando vocês de um monte de coisa. E aí é que a gente vê que precisa trabalhar mais com essas adolescentes. Por quê? Porque muitas acabam entrando em depressão, acabam entrando em automutilação, aumento de tentativa de suicídio, assim, gigante entre meninas de 12 e 19 anos, porque não tem maturidade para lidar com esse julgamento. Não tem maturidade, sabe? Então, sabe, tá na formação da sua personalidade, né? Porque a adolescência, ela é uma formação de personalidade. Você está tentando ali se definir como um ser humano, né? E se encaixar na sociedade. E logo quando você está nessa fase, é quando mais vai vir julgamento, é quando mais vai vir apontamento, vão querer te rotular com uma coisa ou outra, vão te excluir socialmente se você não aceitar. Escola, para alguns, é um ambiente ótimo, mas para alguns é um ambiente extremamente... É um ambiente muito tóxico, porque você está tentando se encaixar ali e simplesmente você não consegue se você não for uma pessoa que segue determinados padrões. Porque as pessoas que estão ali, elas escutam desde muito cedo de pai, de mãe, de tio, de um monte de gente, um monte de conceitos machistas. De crenças, né? A mulher tem que ser aquilo. Então, é o momento que a menina mais é afetada e que realmente, né, como a Samira estava falando, que ela precisa ter consciência de que ela precisa, sim, ser feminista, ela precisa, sim, se defender outras mulheres, mas ela precisa ter consciência de que isso não vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil para a gente. Não é fácil para a gente, dói para a gente, sabe? E assim, gente, eu penso o seguinte, sabe? Eu acho que eu vi que o Caio fez uma pergunta aí agora há pouco, falando a respeito do que aconteceu, da polêmica do Japinha, né, do CPM 22, que aconteceu já há alguns anos, né, e que houve uma relativação dessa situação. Bom, se de fato houve uma conversa dele com menor de idade, não há dúvidas de que isso daí é, sim, crime, enfim, né, não sabemos, não temos acesso aí, parece que ele deu uma entrevista negando, depois veio com uma outra dizendo que são verídicas as mensagens, mas que ele não via nenhuma maldade no conteúdo. Mas no conteúdo, ao que tudo indica, ele falava que queria conhecê-la pessoalmente, falavam sobre virgindade, e na época ela tinha 16, ele tinha 38 já. Então, sabe? Então, se é isso mesmo, né? Porque daí é difícil da gente falar, porque a gente não conhece a coisa no todo, né? Mas se é isso mesmo, obviamente que tá dentro, sim, aí de um assédio sexual, de uma situação
grave, inclusive, de uma possível pedofilia. Mas o que eu penso, sabe, meninas, é que, assim, a gente tem que pensar que nós somos a base da pirâmide social, a base. E a gente é chamado de micro, né? Sendo que nós, na verdade, somos quem mais produz, quem mais consome para manter quem está no topo, né? Não é isso? E a gente, sei lá, eu penso assim, é no micro que a coisa tem que acontecer. A revolução está no micro. Não adianta a gente ir de baixo para cima. A gente não tem os mesmos recursos que eles. A gente não tem como nivelar na baixaria deles. A gente tem como trabalhar no micro. De que forma? Estimulando esse tipo de conversa, estimulando a formação política, educacional, a cultura da informação, sabe? Estimulando os pequenos comerciantes, os pequenos produtores, a economia criativa, mas principalmente um país que quer ter um desenvolvimento, assim, falando dos três poderes alinhados a favor do povo, não alinhados do jeito que a gente tem visto por aí, mas alinhados mesmo, os três poderes a favor do povo, a gente precisa, para que haja justiça igualitária, sem ressalvas, se é preto, pobre, favelado, rico, colarinho branco, né? Para ter uma Câmara, para ter um parlamento sério, né? E para ter um executivo que realmente tenha interesse no desenvolvimento desse país, a gente precisa entender que tem um sistema monetário por trás disso, que rege tudo isso que a gente está vivendo nessa necropolítica, né? Que rege, mas a gente tem que lembrar que para a gente ter um país com desenvolvimento social e econômico, a gente precisa respeitar as liberdades individuais que estão previstas no Tratado dos Direitos Humanos, que estão previstas na nossa Constituição. E essas liberdades individuais nada mais é do que a base do feminismo. Respeito às peculiaridades de cada um. Respeito a negra, ao negro, ao branco, ao favelado, ao quilombola, ao índio, a cada um. Um país de tanta pluralidade, sabe? Então, eu acho que é aqui no micro que a gente tem que fazer o nosso trabalho, da gente se unir cada vez mais, sabe? Se fortalecer e ir para os espaços onde não chega a informação, levar os principais direitos para esses espaços. Eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí com os coletivos na Casa Praxis, com o mandato do Eduardo, que é fantástico. Então, assim, é maravilhoso acompanhar o trabalho de vocês, porque é isso, é buscar a universalidade das políticas públicas no nosso país. Eu acho que as pessoas pensam muito no feminismo como uma coisa sexual, mas muito além disso, é respeito ao ser humano. O feminismo, ele tá se tornando estrutural, pedacinho, assim, né, tijolinho por tijolinho, mas ele tá se tornando estrutural. E, bom, a gente já chegou aqui a 8 horas e 13 minutos, eu vou pedir também para a Bruna fazer as considerações finais dela, para a gente não se exceder demais. Eu sei que esse assunto a gente pode desdobrar vários viés dele, e dependendo da necessidade, a gente com certeza volta a fazer uma live de determinado assunto mais específico. E claro que a Samira e a Bruna, elas estão à disposição a tirar dúvidas legais de quem quiser por aqui, ou pelo Instagram delas, ou pelo Facebook delas. Perguntas são sempre bem-vindas, ou vocês podem fazer para mim, eu repasso para elas. A gente está à disposição da sociedade, isso que eu quero que as pessoas que estão assistindo essa live entendam. Então é isso, eu gostaria de agradecer muito as meninas, sabe que eu amo elas de coração, estou muito feliz de estar aqui trazendo esse papo tão importante, né, para a gente. Gostaria de ressaltar para você que se pergunta a importância do feminismo, para a gente concluir essa parte, é que se hoje nós podemos ter uma formação para poder estar trazendo isso para vocês, se hoje nós podemos trabalhar, se hoje nós podemos votar, que a mulher brasileira, ela teve o direito de votar em 34, antes das francesas, antes de um monte de outros países. Por quê? Por causa de que existia uma luta feminista aqui, sim.
sabe? Apenas em 1962, a mulher teve o direito de, em uma separação, ficar à guarda dos filhos. E vocês sabem que, além da mulher ter a questão da gestação, o filho é colocado muito mais como responsabilidade da mulher, da mãe, do que do pai. Isso até hoje, muito mais. Agora, imagine em 1962, a mulher que teve toda a responsabilidade nas costas dela de criar aquela criança, se ela decidir se separar do marido, porque ele é abusivo, porque ele faz mal para ela, porque ele agride ela, seja pelo motivo que for, ela tinha que abandonar seus filhos, tinha que deixar seus filhos com ele. Isso em 1962, entendeu? Não é uma coisa de 1500, sabe? Só em 77 que a mulher pôde finalmente se divorciar legalmente. E como a Érica comentou, mesmo assim, ainda hoje, há muito preconceito contra a mulher divorciada. É considerado que ela não é uma boa pessoa, não pode ser uma pessoa responsável no ambiente de trabalho, não pode ser uma boa mãe se ela não quis ficar nesse relacionamento. Então, a nossa luta, muitas vezes, é por isso. A nossa luta é porque só em 2018 que um homem que ele compartilha fotos íntimas de uma mulher para se vingar dela, porque ela terminou o relacionamento, porque em algum momento, por confiar nele, ela enviou as fotos. E quando ela decide que ela não quer mais ter aquele relacionamento, para se vingar dela, ele publica, ele compartilha, ele mostra para as pessoas, para quê? Para gerar uma humilhação nela, para se vingar ela dessa forma. E até 2018, faz 2 anos apenas, não tinha como a mulher criminalizar, não tinha como a mulher processar ele por isso. Ou se processasse, ela ia ganhar um dinheiro, ela ia ganhar uma indenização apenas. Mas espera aí, o que vale a minha moral? E quanto vale a minha imagem? Sabe? Quanto vale a minha integridade, o meu psicológico? Vale dinheiro só? Será? Então, a grande importância da luta feminista é para que cada vez mais nós podemos ser consideradas como seres humanos respeitáveis, sabe? Que as pessoas entendam que não são aceitáveis essas práticas. Que as pessoas entendam que não é normal tratar a mulher feito objeto, que não é normal até aquelas brincadeiras de casamento, que o noivo sempre quer fugir, que tem aqueles noivinhos, que a noiva está tentando forçar, e ele tentando fugir. Não é normal os homens demonstrarem que eles não gostam de estar casados com uma mulher, sabe? Eles demonstraram o quanto é ruim estar casado com uma mulher, o tempo todo, esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira. E não é normal que a mulher tenha que ficar o tempo todo pensando em se proteger para ela não ser estuprada, sabe? Não é normal isso. Então, existem muitas coisas na nossa cultura que não é normal, que não é aceitável, que não pode ser aceitável e que não pode ser relativizado, né? Que muitas vezes existe, mesmo dos crimes que são considerados crimes, eles são normalizados. Então, a nossa luta é nesse sentido. Não é para destruir família, não é para falar que as mulheres não devem se casar, não devem ser feitas com homem. Eu mesma, dia dos namorados, daqui a pouco terminando a live, já vou lá para o meu esposo, meu mozão, comemorar dia dos namorados. Por quê? Porque esse é um dia de comemorar relacionamento feliz, é um dia de comemorar relacionamento saudável, né? E como a Samira estava falando para mim, as mulheres que se livraram de relacionamentos abusivos, elas têm mais ainda que comemorar hoje, sabe? Comemorar que ela está viva, comemorar que ela está bem, que ela está feliz e que ela pode ser suficiente para si mesma, que ela não precisa estar com alguém para ela ser completa. Então é isso. Bom, eu costumo dizer que enquanto você não está bem para ficar com você mesma, você não está bem para ficar com ninguém. Isso tanto os meninos quanto as meninas deveriam levar como regra, né? Eu fui professora de adolescentes por muito tempo e é muito fácil você ver essa cultura do procurar a metade, né? Então, as pessoas precisam entender que elas são inteiras, né? E que enquanto ela não estiver bem com ela mesma, não é bom que ela se aproxime de ninguém. Bom, eu vou encerrar, então, a nossa live, mas antes eu gostaria de divulgar uma campanha lançada antes de ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, que devido aos casos de violência doméstica, né, durante a quarentena, durante a pandemia, você faz um sinal de X vermelho na palma da mão, né,
e você vai até uma farmácia. Aqui em Tatuí a gente tem a Drogasil e a Farmaponte, que já estão dentro desse esquema. Você faz um X na sua mão, mesmo que você esteja acompanhada do seu agressor. Para você levantar mais a mão para aparecer. Oi? Eu pedi para você levantar mais a mão para aparecer. Você faz um... Desculpa, porque eu estou na outra página. Você faz um X na sua mão, e mesmo que você esteja acompanhada do seu agressor, você mostra ao atendente esse X como um pedido silencioso de socorro. Ele vai pegar o seu nome, seu endereço, vai avisar a polícia imediatamente. E mais de 10 mil farmácias em todo o país aderiram já a essa campanha, né? Então, é importante frisar que aqui em Tatuí, a gente tem a Drogasil e a gente tem a Farmaponte. Mulheres, denunciem o seu agressor. A gente tá aqui, não é fácil, é uma luta muito difícil, e o seu silêncio, ele vai só contribuir para que essa violência perpetue, né? Para que continue essa doença, né? Que faz mal para a sociedade como um todo. Então, denunciem, tá? Mesmo que você esteja acompanhada do seu agressor, esse é mais um grande recurso que a gente tem aqui. Vamos usar o que a gente tem, porque mesmo assim não é o suficiente. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada, meninas. Eu fiquei muito lisonjeada, viu? Bem legal. Obrigada, Samira. Beijo para vocês. Obrigada, Érica, Bruna. Fiquei muito lisonjeada pelo convite, viu? Agradeço muito, fiquei muito honrada. Sou muito fã de vocês, do trabalho aí da Casa Praxis, do Rosas da Revolução, e vamos cada vez nos unir mais para a gente conseguir aí fazer um trabalho preventivo, né? Porque a gente não quer nenhuma menos, né? Eu que agradeço, Samira. A sua luta, ela é motivante, né? Ela é motivadora demais para todas nós. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Namorados. Feliz dia, relações saudáveis. Tchau. Tchau.